Queridos, tem sido muito prazeroso para mim, pastor Soraya, estarmos convivendo com vocês aqui esse breve tempinho, temos conhecido alguns de vocês, temos dado boas gargalhadas, temos nos divertido muito com vocês. Mas, acima de tudo, eu queria valorizar o fato de vocês, como igreja, estarem investindo, e já esse é o 20º encontro, né, de casais. Isso mostra a importância, o valor que vocês têm dado para o assunto família, para o assunto casamento. Isso é tão importante e está crescendo em importância nos dias atuais, né? Sem dúvida, eu diria que hoje é prioritário, nesse tempo aí de tanta autoajuda, de tanta busca de felicidade através da vaidade, a gente investir tempo em buscar uma fonte segura, né? Que é a palavra de Deus, a orientação para as nossas vidas. Eu queria mostrar para vocês a nossa família. Esse é o clã. Começou com 2, claro que os 2 eram bem mais jovens, né, naquele tempo. Hoje nós somos 20 e logo seremos 21. Eu conto uma netinha que ela não está aqui na foto, porque ela já está com o senhor, ok? Nós temos 10 netos, 9 estão aí presentes e logo vem a 10ª, na verdade a 11ª. Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte, que para a Soraya e para mim, esse aprendizado sobre casamento, família, criação de filhos, tudo isso aí, foi um exercício de fé, eu diria às vezes de uma confiança meio cega até na palavra de Deus, tá? Eu costumo dizer assim que a fé, o cristianismo, ele é inteligente, ele exercita a nossa mente. A gente precisa realmente usar o tigre e o teco, né, na busca da verdade da palavra de Deus. Nós não tivemos assim nenhum privilégio de termos sido preparados para o casamento. Nossas famílias, nossos pais não estavam muito preocupados com isso, nem crentes eram. E o contexto religioso no qual a gente vivia não proporcionava isso. Então muita coisa a gente foi aprendendo, fomos autodidatas, por assim dizer, né? E como é maravilhoso quando você percebe como Deus realmente ele cumpre a sua palavra. Ele não deixa buraco, ele não deixa a gente na mão, ele realmente nos ajuda. E aí quando a gente apresenta uma foto como essa, eu queria deixar claro para os irmãos, isso aqui é graça de Deus, né? É a graça de Deus que nos ajudou, nos suportou, né? Nos deu suporte e nos abençoou. Nós somos muito gratos aí pela família que Ele nos proporcionou, construiu ao longo desse tempo. E agora já estamos vendo a outra geração. E aliás, homens, lembre que a Bíblia está cheia de orientações no sentido de que a gente se preocupe também com a outra geração, não só a primeira, mas a que vem depois. E nós temos tido esse privilégio de podermos estar investindo hoje, de certa forma, na vida dos nossos netos. Muito bem, hoje de manhã comecei falando a respeito da ideia de valores, de fundamentos para a nossa vida. Hebreus capítulo 13, versículo 4 nos diz isso, que o casamento deve ser considerado como algo honroso e que o leito conjugal, ou seja, a ideia da intimidade sexual, da intimidade física dos cônjuges deve ser algo puro. E isso cresce em importância, até porque Hebreus 13:4 diz que Deus vai tratar com aqueles que não cuidarem disso, com os imorais, com os adúlteros, com aqueles que não preservam a pureza do seu leito conjugal. Isso é com Deus, é Deus quem trata isso, e ele diz, nesse sentido, ele é vingador. Deus se encarrega de tratar com esses. O problema é que nós vivemos num mundo imoral. Todas as épocas você vai detectar esta mancha na humanidade, a imoralidade. Aliás, alguns entendem e propõem inclusive que grandes impérios caíram na medida em que cederam à libertinagem moral. E isso enfraqueceu de tal maneira a sociedade que esses impérios, esses poderes, eles não se sustentaram. O sexo é hoje uma das maiores movimentações financeiras do nosso mundo. Os assuntos, as coisas relacionadas ao sexo, seja a pornografia, nas suas várias maneiras de apresentação, é algo que movimenta fortunas hoje no mundo. Por conta dessa sede que a humanidade tem de absorver esse tipo de produto.
o desejo que as pessoas têm de encontrar alguma forma de satisfação ao alimentar a sua vista, a sua mente ou o seu corpo com a imoralidade. Uma pesquisa recente, aliás, isso saiu aí umas 2 ou 3 semanas atrás, feita no Brasil, está apontando que cerca de 30% dos adolescentes de 13 a 17 anos já têm uma vida sexual ativa, já têm experiência sexual, ou seja, já perderam a sua inocência, ou a sua virgindade. 30% dos adolescentes. Aquele livro que o pastor Darcy apresentou aqui há pouco, que alguém levou para vocês que levaram. Gente, a importância de nós investirmos na moral dos nossos filhos. Porque o mundo no qual eles entram, seja na carreira acadêmica, nas escolas, tudo mais, nos ambientes, nos clubes, é imoral. E se nós não estivermos cuidando dos nossos filhos desde uma idade bem tenra, eles serão engolfados por essa onda imoral que assola o nosso mundo. Uma das grandes batalhas que a gente exerceu como pais, e aí eu devo tanto à minha esposa, no trabalho que ela teve de discipular com as suas filhas, de cuidado, de prepará-las, nós procuramos preservar, proteger o mais possível, mas instruindo-as a respeito do risco que elas corriam. E elas corriam riscos, e de vez em quando nós tínhamos que intervir na vida delas. Eu lembro que cada uma delas, no momento que foi aprovado no vestibular e ia ingressar na universidade, principalmente as primeiras filhas, nós estávamos em Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que a exemplo das universidades federais é extremamente ideologizada. Eu saía com cada uma delas, sentava com elas e dizia: olha, você agora vai para esse mundão cão aí, você vai ter que enfrentar. Até aqui a gente andou com você, cuidou de tudo, protegeu, mas agora você vai enfrentar. E olha, tem 2 coisas que vão tentar tirar de você quando você entrar na universidade: a fé e a sua virgindade. E no momento que tirarem isso aí de você vai passageiro, você fica aí jogado no mundo. Então nós precisamos, de fato, atentar para isso, mas não é só cuidar dos nossos filhos, nós temos que cuidar de nós mesmos. Tá? Nós hoje enfrentamos essas realidades. Por exemplo, a gravidez na adolescência é hoje um problema de saúde pública no nosso país, por conta da imoralidade. Quando nós pensamos que algum tipo de campanha deveria ser feito para alertar, para prevenir, para proteger os nossos adolescentes, as nossas crianças, as campanhas que são feitas são distribuição de preservativo, né? Não há nenhuma campanha de cunho moral, até porque uma campanha de cunho moral fora da igreja ela não surte efeito, ela não tem ouvidos. O mundo não quer ouvir isso, porque isso vai contra a sua natureza decaída. De formas que se propagam aí as doenças, AIDS, as DSTs, né, as doenças sexualmente transmissíveis, e tudo às custas do tesouro, dos seus impostos, dos meus impostos. Tá? O governo assumindo o custo da imoralidade que permeia a nossa sociedade. Não há nenhuma campanha que incentive a virgindade, a castidade. Aliás, se uma campanha dessas for lançada, ela vai ver várias. Tá? Várias. E aí vão dizer, estão desperdiçando dinheiro público com esse tipo de campanha. É irônico, mas esse é o mundo no qual nós vivemos. A questão com isso, queridos, e você vai dizer, como eu não aprovo isso, eu não concordo com isso, mas o fato é que todos nós somos fortemente estimulados, nós respiramos sensualidade, pelos meios de comunicação, pela mídia, nós respiramos isso, e aí é que está o perigo. Porque quando isso invade a nossa vida, quando isso de alguma forma encontra espaço em nós vamos transferir, nós vamos trazer isso também para dentro da nossa casa, do nosso relacionamento. E aí o resultado ele tende a ser bastante danoso, principalmente por conta de Hebreus 13:4, em que o leito conjugal deve ser puro, e de repente ele pode começar a ser contaminado por algumas ideias, por algumas propostas e até por algumas práticas que vêm deste mundo decaído no qual nós vivemos. Eu quero que a gente hoje à noite se detenha em considerar como é que nós podemos, de um lado, purificar, mas também como é que nós podemos preservar
um casamento que seja moralmente sadio. Isto é, um casamento que seja puro, um leito conjugal que se mantenha puro ao longo do tempo. E a primeira pergunta que temos que fazer nesse assunto é: qual é a minha fonte de informação e de inspiração? Porque todos nós nos baseamos em fontes, nós coletamos as nossas informações, nós temos insights de fontes. Existe uma fonte que é sadia, provada. Ela é antiga, mas ela é provada, que é a palavra de Deus. Outras fontes, muito possivelmente, são fontes contaminadas. E aí está a diferença: eu vou beber de uma fonte poluída, ou eu vou na fonte pura, que vai de fato matar a minha sede, me dar as informações que eu preciso. Para decidir qual a fonte que eu vou beber, eu gostaria de propor que a gente avalie de duas formas aqui. Em primeiro lugar, queria que nós olhássemos para o custo da imoralidade, o preço que a imoralidade ou a falta de um padrão de pureza moral, o que isso acarreta na nossa vida. E nós vamos olhar 4 textos. Eu queria pedir que os irmãos me acompanhassem, abrindo aí as suas Bíblias, em 4 passagens que estão no Novo Testamento e que mostram para nós o preço que é pago quando nós cedemos espaço para a imoralidade sexual, ou para a imoralidade, a falta de uma moralidade pura. Por favor, projeta os textos aí. Aí tem 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 até versículo 20. Por favor, vamos ler juntos aqui. Como eu falei de manhã, eu tenho aqui em mãos a NVI. Talvez você tenha uma versão um pouco diferente, mas eu leio aqui. Veja o que diz Paulo nesse texto aí de 1 Coríntios 6. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Veja que uma das maneiras de glorificarmos a Deus, e a nossa vida deve ser sempre na busca da glória de Deus, o nosso corpo é parte desse processo de glorificar a Deus. E Paulo deixa claro aqui que a imoralidade da qual ele aconselha que a gente fuja, não que a gente enfrente, que a gente fuja, o preço a ser pago quando nós não fugimos, quando nós nos expomos, quando nós permitimos que a imoralidade encontre espaço na nossa vida, é que isso contamina o nosso corpo, porque eu estou pecando contra o meu próprio corpo, e isso desonra a Deus. E o alto preço que foi pago pelo Senhor para que nós pertençamos a Ele, esse alto preço de certa forma está sendo desprezado, quando eu incorro em imoralidade sexual. Paulo não está aliviando aqui, ele está deixando claro. E quando eu penso que peca contra o próprio corpo, dentro do casamento, lembra, nós somos uma só carne em Cristo. Então, quando eu entro em imoralidade sexual, eu estou pecando contra esse corpo meu junto com a minha esposa, que é um só corpo, uma só carne diante de Deus. Eu estou desonrando, realmente desonrando, desglorificando. Esse verbo não existe, estou inventando aqui, mas eu estou deixando de usar o corpo, esse templo aqui, esse santuário do Espírito Santo, para glorificar a Deus, para glorificar a mim mesmo, para glorificar os meus prazeres e as minhas satisfações. O outro texto está em Gálatas capítulo 5, versículos 19 e 21. O texto é deveras conhecido, fala aqui sobre as obras da carne, comparando com o fruto do Espírito. E veja que Paulo começa a lista de pecados ou de obras da carne, dizendo assim: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, tudo termos que estão relacionados aqui com a ideia da vida moral, do padrão de vida moral, do estilo de vida moral do indivíduo.
Ele está colocando isso como uma obra própria da natureza decaída, isto é, obra da carne. E aí no versículo 21, o que ele diz? Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Veja o preço da imoralidade. E é óbvio que a gente precisa entender aqui, nós não estamos apenas, Paulo não está preocupado, não está falando apenas de um ato isolado, de uma situação específica na vida de um indivíduo ou outro. Ele está falando de um estilo de vida, de um comportamento que está ligado com isso, imoralidade, libertinagem, impureza. Qual o resultado, qual o preço a ser pago? Fora, não herda o reino de Deus. A insistência nesse estilo de vida aqui afasta de Deus, separa de Deus. É algo que Deus enxerga com, eu diria, com certo ódio, as obras da carne. Colossenses capítulo 3, versículo 5 até o versículo 7, nós temos uma outra palavra de Paulo aqui, outra orientação dada por ele. Ele diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Paulo está escrevendo aqui para uma igreja que os seus crentes ali, os seus membros, os seus participantes tinham sido tirados desse mundo pagão no qual eles viviam lá em Colossos. E esse mundo pagão era caracterizado, como é hoje, pela imoralidade sexual, além da idolatria, da avareza e outras coisas. Mas o primeiro item aqui é imoralidade sexual. Agora, qual é o preço a pagar quando esta é a marca da vida? Tá? Ele deixa claro aqui, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem. A ideia aqui do que estão vivendo, os que estão permanecendo nesse tipo de vida, eles atraem a ira de Deus sobre as suas vidas. Eu confesso que eu me surpreendo ao perceber que nem sempre a gente enxerga isso aqui acontecendo, porque muitas dessas celebridades de meios de comunicação aí vivem claramente, declaradamente, descaradamente na imoralidade, e você fica pensando: Deus, caia fogo do céu, porque parece que Deus tem uma paciência enorme esperando pela conversão, pelo arrependimento, pela mudança. Mas veja, um estilo de vida caracterizado por imoralidade sexual atrai a ira de Deus. E o último texto, 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 até 8, Paulo ele tinha essa formação judaica, ele era fariseu, criado aos pés de Gamaliel. Para ele, os padrões morais, como um bom fariseu, um bom judeu, eram bastante estreitos. Então veja que em todas as cartas ele toca nesse assunto. 1 Tessalonicenses 4, de 3 até 8, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se. Antes ele falou fujam, aqui ele está dizendo abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Aquele que rejeita essas coisas, na verdade, está rejeitando a Deus. Suponho que esse texto aqui, Bruno já deve ter pregado para os jovens e adolescentes da igreja, muitas mais para os adolescentes, muitas vezes, porque está ligado com a ideia da defraudação aqui, de prometer alguma coisa que não pode cumprir, de se aproveitar de uma determinada situação do corpo de alguém do sexo oposto, sem que seja legítimo isso, deixando o outro no vazio, na sua esperança, no seu desejo. Mas isso aqui se aplica a todos. A ideia aqui de que quando nós
não nos abstemos da imoralidade. Quando nós abraçamos a imoralidade sexual, nós estamos atraindo, como diz aqui, o castigo de Deus. O Senhor castigará todas essas práticas. É com Deus. Então veja que a imoralidade, tão comum nesse mundo que vivemos, tão manifestada, tão proclamada, essa ideia de uma liberdade dos costumes, isso tem um custo. E o custo, por vezes, ele é extremamente alto, de formas que nós devemos nos perguntar: eu estou disposto a pagar esse preço? Eu quero isso para a minha vida? Isso vai depender da fonte de onde nós vamos beber. Se eu beber de uma fonte contaminada, marcada aí pela impureza do mundo, eu vou acabar atraindo essas coisas de Deus sobre a minha vida. Mas se eu opto pela palavra de Deus, então o caminho é outro. Então eu vou ter recursos, eu vou ter maneiras de tratar com isso. É interessante que em todas essas passagens aqui, a ideia, o termo usado para falar da imoralidade, é um termo bastante genérico, bastante amplo no seu significado. Tem a ver com toda forma de relacionamento físico, relacionamento sexual fora do casamento. Qualquer coisa que seja fora do casamento legítimo, do casamento de aliança, é considerado esta porneia, né? Esta manifestação de impureza moral, de impureza sexual. Em Provérbios a gente tem muitas advertências em relação a isso. Provérbios 6,32, por exemplo, diz assim: o homem que comete adultério, a ideia aqui de porneia, o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. A si mesmo se destrói. E a gente sabe, por experiência, por pesquisa, por levantamentos, a gente sabe que a imoralidade sexual, ela tem destruído casamentos, famílias e vidas. E muitas vezes as vítimas de um adultério, as vítimas de uma fornicação, as vítimas de um relacionamento ilícito sofrem grandemente. Os traídos e os filhos dos traídos sofrem com isso. Então, nós temos aqui advertências, consequências de uma vida imoral. Agora, se eu quero beber da fonte, e eu quero saber como é que eu posso preservar e eventualmente purificar o meu relacionamento conjugal dentro da pureza moral, como deve ser o leito conjugal considerado puro, eu gostaria de olhar para valores morais do casamento. E eu quero prevenir aqui que, se você abraça ideias machistas ou ideias feministas, você vai ficar bravo comigo, tá bom? Porque eu penso, não adianta ficar bravo comigo, eu não vou resolver o problema, você tem que resolver com quem escreveu isso aqui. Eu quero olhar em primeiro lugar para o texto de Gênesis, capítulo 2, versículos 24 e 25. Lembrando que Gênesis 2, e eu peço que você abra lá a sua Bíblia, que Gênesis 2 vem antes que Gênesis 3, certo? Gênesis 3 faz um estrago tremendo na humanidade, mas Gênesis 2 não. Gênesis 2 é o 6º dia da criação. É aquele momento, aquele dia em que Deus criou o homem, criou a mulher, a sua imagem e semelhança, e agora Deus os une, né? Deus põe Adão para dormir, e aí quando ele acorda tem uma princesa, tem uma beleza ao seu lado, ele cria, ele idealiza agora o casamento, ele diz: muito bom, agora sim a minha criação está completa, muito bom. Veja o que diz Gênesis 2, 24 e 25. Por essa razão, porque ela agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, porque Deus a trouxe para mim, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Esse é o plano de Deus. Aqui está o propósito, o projeto de Deus para o matrimônio, para todas as épocas e para todas as situações e todos os casais. Isso aqui vale para crente, vale para descrente, vale para todos. O ideal de Deus está aqui estabelecido em cima de 3 princípios.
E esses 3 princípios são o fundamento de um casamento. Primeiro princípio, o princípio da separação e da entrega. Deixa o homem pai e mãe, e a mulher também, e se une agora à sua mulher. Veja que quando você nasceu num contexto, numa célula familiar. Você veio ao mundo numa célula familiar. Você não escolheu quando, nem qual a família, nem que bairro, nem que cidade. Você não escolheu. Você veio à existência numa célula familiar. Você é resultado do relacionamento sexual de um homem e de uma mulher. A ponto. Agora você deixa esta célula e o seu cônjuge deixa também a sua célula e ambos vão formar agora uma nova célula familiar. É uma nova família que se forma aqui. Deixa lá e se entrega para cá. Por isso que quando há um casamento, há uma ruptura aqui vamos falar assim, do cordão umbilical de dependência dos pais. Dependência financeira, dependência emocional, dependência afetiva, deixa. E como a Bíblia não pode se contradizer, e Deus não se contradiz nunca, deixar pai e mãe não significa que você não deva honrar pai e mãe. Você vai honrar pai e mãe por toda a sua vida, mas você não depende, não deve mais depender, você não está mais ligado umbilicalmente com eles. Agora a sua ligação e agora o seu relacionamento é com o seu cônjuge. Você deixou lá e se entregou para cá. Esse é o primeiro princípio basilar do casamento. Tudo começa quando há a separação e, consequentemente, a entrega. Você se entregou agora para alguém, para, como diz aqui, se tornar uma só carne. E aqui está o segundo princípio básico, que é o de pertencimento exclusivo. Quando você entrou em pacto, entrou em aliança com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, vocês agora, em vez de 2, vocês são um aos olhos de Deus, vocês agora pertencem um ao outro, vocês são um do outro, e esse relacionamento agora, ele é um relacionamento exclusivo, nada nem ninguém tem o direito de penetrar no meio aqui, tá? Esse relacionamento, ele tem que ser cuidado, preservado, protegido, ele é exclusivo. Eu sou exclusivamente da minha esposa, de ninguém mais. Eu não sou da minha carreira profissional, eu não sou dos meus amigos, eu não sou dos meus pais, eu já saí de lá, eu não sou de outra entidade, de outra pessoa, de outra coisa que não seja da minha esposa, porque eu estou em aliança, eu estou em pacto com ela, eu me entreguei. Ela, por sua vez, entregou-se a mim. E agora, ela está comigo. Filhos nunca podem ser metidos aqui no meio. Filhos colocados no lugar errado, eles vão sofrer as consequências de estarem no lugar errado. Né? Filhos é na periferia. Filhos ao redor, aqui por fora. Nunca no meio. Lembra que eu comentei, do nosso tempo a sós, filhas, há um tempo, se eu deixar filhos entrarem no meio aqui, nós vamos nos afastando, e cada vez nós vamos ficar mais longe um do outro, e quando chegar naquela situação que nós hoje estamos vivendo, de que o ninho ficou vazio, estamos tão distantes um do outro que nem nos conhecemos direito, não temos mais prazer de estar juntos. Não, é exclusivo, o lugar de filho não é no meio. Sogros, pais não podem se intrometer, não podem entrar no meio aqui. Sogros são excelente torcida, certo? Sogros podem ser excelentes conselheiros, mas eles não mandam mais, eles não podem mais penetrar, feito uma cunha no meio desse casal que se formou. Por quê? Porque agora eles pertencem um ao outro. Eles são exclusivos um do outro. Esse é o segundo princípio básico de um casamento. E o terceiro tem a ver com a intimidade. E a fidelidade nessa intimidade. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eu sei, aqui a ideia de nudez é nudez física, sim, eles estavam pelados, né? Eles estavam nus nesse sentido. E isso não causava nenhum constrangimento para eles.
Logo depois da queda, eles sentiram vergonha. A primeira coisa que eles sentiram foi vergonha de si mesmos, um do outro, e agora tiveram que se vestir. Mas eu entendo que um casamento ele precisa ser construído numa base de fidelidade, sem segredinhos, sem coisas escondidas, sem agendas ocultas, em que um saiba exatamente a vida do outro, saiba tudo sobre o outro, que compreenda o outro, que perdoe aquilo que eventualmente aconteceu, que não foi legal. E muitas vezes, quando nós chegamos ao casamento, existe um passado que pode ser constrangedor, mas é importante que esse passado esteja claro, para que o casal não desenvolva algum tipo de vergonha. Eu tenho vergonha dela saber o que eu andei fazendo. Tá? Ou ela pense, eu tenho vergonha se ele souber o que eu aprontei. Não, intimidade e uma fidelidade. Veja, são 3 princípios básicos de todo e qualquer casamento. E quando eu quero construir o meu lar em cima de fundamentos, aqui estão fundamentos básicos. Esses princípios aqui, eles são universais, se aplicam a todos os casais, ou deveriam se aplicar a todos, e eles são imutáveis. Esses princípios aqui, meus amados, eles não se adaptam à cultura, ou eles não devem se adaptar à cultura prevalecente, onde nós estamos, nem tampouco às filosofias que são propostas aí. Esses princípios aqui, eles estão muito acima e muito além de uma proposta existencialista, de Sartre, né? Ou seja, que tem aquilo que você está tendo aqui, quando acabar, acabou, então aproveita o máximo que pode. Não tem nada a ver com isso. Esses princípios, eles se contrapõem ao hedonismo, como filosofia de vida. Busque o prazer a todo custo, sinta-se feliz, você tem direito de ser feliz. Não? Aonde na Bíblia está escrito que eu tenho direito de alguma coisa, principalmente ser feliz? Eu posso dizer que eu tenho a obrigação de fazer minha esposa feliz, mas dizer que eu tenho algum direito, não. Esses princípios, eles vão muito acima do relativismo moral no qual nós vivemos hoje, em que o seu desejo, a sua preferência, os seus direitos têm que ser atendidos. Você tem o direito de... Não. São os princípios sobre os quais Deus deseja que você e eu construamos os nossos casamentos, os nossos relacionamentos conjugais, de tal maneira que o casamento seja honrado e que o leito conjugal seja considerado puro, seja visto como puro. E é incrível, porque exatamente esse texto de Gênesis 2, 24 e 25, o Senhor Jesus Cristo abonou isso, quando reafirmou o valor desses princípios aqui, o valor desta ideia de Deus, naquele contexto da sua cultura, do seu tempo, que já estava, de alguma forma, desprezando o casamento. Moisés mandou dar carta de divórcio, então é isso que vale? Não, Deus, no princípio, diz que é assim, e é assim que deve ser. Nós, como igreja do Senhor, como representantes nesse sentido, sendo o corpo de Cristo visível aqui na terra, nós temos que afirmar e reafirmar o valor disso aqui. E a reafirmação, ela procede do nosso comportamento como casados, do nosso desempenho como homens e mulheres casados, né? Nós vamos reafirmar quando praticarmos exatamente isso aqui na nossa vida. Mas tem um segundo texto que eu gostaria de olhar com vocês, e aqui desculpe, tá? As feministas vão sair correndo. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 1 até versículo 6. Os machistas também, não é só as feministas não. 1 Coríntios 7, de 1 a 6. Veja o que Paulo escreve aqui. E ele o faz na condição de inspirado por Deus, de alguém que Deus está usando para expressar a sua vontade, o seu padrão aqui. Capítulo 7. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido.
E da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Repara que o que Paulo está afirmando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é que eu glorifico a Deus no meu matrimônio, entendendo que o meu próprio corpo não me pertence mais, mas agora pertence àquela pessoa com quem eu estabeleci uma aliança. Isso aqui é completamente contra a cultura do nosso tempo. Totalmente. É interessante. Homens, cumpram as suas obrigações conjugais. Ou seja, tenham relações sexuais com a sua esposa. E mulheres, cumpram as suas obrigações conjugais para com o seu marido. Paulo está deixando claro aqui essa ideia do pertencimento, de que pertencemos um ao outro. Eu não tenho mais autoridade sobre o meu corpo, mas sim minha esposa. E ela não tem mais autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim eu como seu marido. E nós devemos mutuamente cumprir as nossas obrigações conjugais. Olha, não é assim, se você concorda ou não. É obrigação. É para isso que estamos unidos. O casamento bíblico, e Paulo diz isso, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e vai cumprir os seus deveres conjugais, e cada mulher deve ter o seu marido e vai cumprir os seus deveres conjugais, porque há pertencimento mútuo aqui. Nós temos instintos e nós temos necessidades fisiológicas, ok? Nós somos seres sexuais. Nós recebemos isso de Deus. A primeira ordem que Deus deu para Adão e Eva foi: sejam férteis e multipliquem-se, ou seja, vão ter relações sexuais. Eu fiz vocês para isso, para vocês povoarem a terra, para vocês dominarem sobre a criação. Olha que beleza que Deus deu para homem e mulher casados, unidos numa aliança, num pacto de mútuo pertencimento. Então nós temos este instinto, nós temos estas necessidades. Ora, se nós temos isso, como é que nós vamos suprir essas necessidades? É nos atendendo mutuamente dentro do casamento. É nos suprindo mutuamente dentro do nosso casamento. O sexo como expressão de amor, como expressão de fidelidade, como manifestação da minha pureza, da nossa pureza para com a nossa companheira ou o nosso companheiro. Paulo deixa claro que o casamento ele envolve obrigações e responsabilidades, e é assim, cada um tendo apenas um cônjuge. Eu tenho uma pessoa com quem é legítimo que eu exercite os meus deveres conjugais e pratique os meus deveres conjugais, e uma única pessoa que pode me satisfazer nas minhas necessidades fisiológicas também. Devemos suprir, devemos atender a necessidade do outro. E queridos, aqui eu quero dar uma palavra muito, muito franca e muito séria para homens e mulheres aqui. Atender às necessidades do outro, cumprir as nossas obrigações, é proteção para nós mesmos e para o nosso cônjuge, para a nossa esposa, para o nosso marido. Porque se um dos dois não está sendo satisfeito, atendido nas suas necessidades, torna-se vulnerável, ok? Aquilo que vem aí do mundão, as seduções, as propostas, as ofertas que vêm por aí. Sim, nós reagimos de maneira diferente. Homens e mulheres, nós somos distintos em alguns aspectos. Tá? Hoje, à tarde, eu e o Soraya fizemos uma rápida visita para o nosso pastor, nosso professor de lar cristão aqui no seminário. E o seu Davi costumava dizer assim que o homem é um fogão a gás.
já está aceso. Né? A mulher é um fogão a lenha, né? Fogo, abana, sopra, e daqui a pouco a chama vem, e aí a chapa esquenta. Né? Nós somos diferentes, mas nós temos necessidades e elas têm que ser de alguma forma atendidas. Isto é proteção, porque se nós ficarmos, olha, quando você está com fome, nunca vá no supermercado quando você está com fome, você vai gastar mais do que planejou, certo? Então, quando você está sedento, está necessitado e não é atendido, você se torna, provavelmente, pode se tornar vulnerável e acabar sendo vítima da sua própria fome ou sede. Então, ao atendermos a necessidade, nós estamos protegendo para que o nosso leito conjugal continue sendo puro, legitimamente puro. E Paulo deixa claro que há um mútuo pertencimento aqui. Logo, temos que entender esses valores, nós estamos falando aqui de valores do casamento. Esses valores, eles precisam ser assimilados e eles precisam ser assumidos. Porque só quando eu assumo isso claramente, só quando eu entendo e me comprometo com isso aqui, que eu consigo nadar contra a correnteza. E nós, queridos irmãos, nós estamos nadando contra a correnteza desse mundo. A maré é muito forte. E se eu não tiver valores bem firmados, eu sucumbo. Lembra que eu falei hoje mesmo daquele livro, a pesquisa que foi feita das empresas que suportaram, que passaram por crises, pois eles tinham valores claramente defendidos, inegociáveis. Eu penso que aqui nós temos valores inegociáveis. Colocado desta forma, a imoralidade sexual, ela constitui uma quebra das bases do casamento bíblico. A imoralidade, ela é pecado contra Deus, porque ela constitui uma rejeição a Deus e a sua palavra. É o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4. Isso significa rejeitar a Deus, rejeitar a palavra de Deus, rejeitar o conselho de Deus. Ela é pecado contra o cônjuge, porque ela quebra todos os princípios do casamento, aqueles princípios que falamos antes, da separação, da entrega, do pertencimento, da fidelidade. E ela é infidelidade ao cônjuge porque constitui uma quebra da aliança matrimonial. Tem as formas normais com as quais nós estamos lidando nos tempos atuais, que nos empurram ou que nos proporcionam a oportunidade da impureza moral. Está o adultério físico, sim, mas também o adultério virtual, que é um fenômeno aí dessa era tecnológica, né? Os passeios aí por sites e sites de encontros, sites de paquera, sites de pornografia. Além disso, nós temos as formas de casamento. A família, há um esforço concentrado na destruição dos valores familiares. Isso é nítido. O ataque às nossas crianças, a juventude, mas também os ataques à família, as formas novas de casamento que se oferecem aí, o casamento aberto, tá? Em que cada um tem a liberdade de manter outros relacionamentos, desde que fale às claras e declare ao que deveria ser o legítimo cônjuge, né? Que está tendo aventuras e está tendo experiências. O casamento trisal, né? Trisal, 2 homens e uma mulher, ou duas mulheres e um homem. Tristemente, infelizmente, isso é imoralidade, isso é indecência, isso vai contra a palavra de Deus. Vamos falar da pornografia. Falei há pouco do grande volume financeiro que envolve toda essa indústria, seja no cinema, nas mídias, na imprensa, da pornografia. Podemos estar incorrendo nisso, nas aberrações sexuais, e aqui eu incluo o homossexualismo, porque Romanos capítulo 1 deixa claro que Deus entrega, quando há essa rejeição de Deus, quando há essa deliberada negação da existência, do poder, da glória de Deus, Deus entrega o homem, e a manifestação maior dessa entrega de Deus, desse fato que Deus larga a mão do ser humano, são as aberrações sexuais, entre as quais o homossexualismo, o lesbianismo, eles estão em destaque aí. Eu posso pensar na impureza moral
pensando na satisfação egoísta, ou seja, nas formas de autossatisfação, masturbação, tudo mais, a pessoa se satisfazendo a si mesma. Sem falar na imaginação lasciva, na indecência, no falar, no agir, no propor. Homens e mulheres que enchem, nós vamos falar disso amanhã de manhã, mas que enchem a sua cabeça com a imoralidade, com o lascivo, né, a luxúria do mundo no qual a gente vive, e começa a transmitir isso, a fazer propostas, a tentar arrastar o seu cônjuge para alguma coisa que o atrai, mas que aos olhos de Deus não é algo legítimo. Segundo Romanos 1, quando homens e mulheres são deixados à mercê de seus próprios corações, eles ficam escravizados na imoralidade. Isso me leva a dizer para mim mesmo, e a dizer para os irmãos, não dê ouvidos ao seu coração. Dar ouvidos ao coração é uma fonte poluída, que pode estar poluída. Não dê ouvidos ao seu coração. Cuidado, dê ouvidos apenas à palavra de Deus. Tendo isso claro, eu gostaria de olhar agora de como é que nós podemos, de um lado, purificar, se for necessário, mas também de como nós podemos preservar a pureza moral. Como é que podemos preservar que o leito conjugal seja mantido puro? Se a sua necessidade é de purificação, porque de alguma forma está poluído, está contaminado a sua mente, seu coração, então a primeira coisa é reconhecer que está impuro. É reconhecer que você tem dado vazão, que você tem dado espaço, que você tem aberto portas, e não precisa abrir a porta toda, basta dar uma brechinha, porque tem agentes do inimigo aí que vão penetrar na sua morada. Se é esse o caso, você precisa reconhecer e então confessar. E eventualmente você precisa buscar ajuda. Nem sempre o seu cônjuge poderá ser a melhor ajuda nessa hora, apesar de que ele ou ela devem saber, mas busque ajuda, peça socorro, porque a imoralidade, ela vicia, ela escraviza. O processo para você purificar, ou mesmo para você preservar puro o seu leito conjugal, ele é um processo que é demorado, eu diria, ele é constante, ele é contínuo. É um processo em que persistentemente nós temos que estar envolvidos, nós temos que estar continuamente cuidando disso. E eu gostaria de propor 4 passos aqui, dentro desta ideia de preservar a pureza moral da nossa vida e do nosso casamento. O primeiro deles, limpar e manter a mente limpa. Limpar a mente e manter a mente limpa. Tem um texto que certamente Darcy, Denise e eu, nós ouvimos anos atrás, o famoso DRR do David Smith, lembra disso? Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, nós lemos o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, despir-se, que se corrompe segundo as concupiscências do passado, os desejos enganosos, a serem renovados, renovados no modo de pensar, e a revestir-se, o outro a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Despir-se do velho homem, renovar a maneira de pensar, é aqui, queridos. A impureza moral, ela começa aqui. E nós temos 2 maneiras, 2 canais que alimentam a nossa mente: 2 olhos e 2 ouvidos. Então nós temos que filtrar aquilo que nós olhamos, aquilo que nós vemos, aquilo nos quais nós prestamos atenção, ou que nós ouvimos, que nós escutamos, aquilo para o que nós damos atenção. Despir-se do velho homem, renovar-se na forma de pensar, na maneira de pensar, na mentalidade, para então revestir o novo homem, criado em santidade e justiça provenientes da verdade, da palavra. Esse processo de limpar e manter a mente limpa, isso tem a ver realmente com o raciocínio, com a maneira de pensar.
né, com a mentalidade que nós desenvolvemos. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não se amoldem a este mundo, não criem, não tenham a forma deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que você então experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Filipenses 4,8 nos diz que tudo aquilo que é digno, tudo aquilo que é honroso, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, é isso que deve ocupar a nossa mente. De formas que, primeiro passo na busca e na preservação da pureza moral, limpar e manter a mente limpa, adotar uma nova mentalidade, mudar hábitos perniciosos, brigar com a sua velha cultura. Se você vem de uma cultura que é imoral, você precisa brigar continuamente com isso, proteger a sua mente. Algumas coisas bem práticas que a gente precisa fazer: não esconda o seu computador, deixe a tela aberta para que a primeira pessoa que entrar no seu ambiente, na sua sala, possa ver o que está lá na tela. Vigie, não entre nos sites, não abra aquelas janelas, se proteja, proteja os seus olhos, proteja os seus ouvidos, porque você estará protegendo a sua mente. Em segundo lugar, o segundo passo é proteger o coração. Proteger o coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobre o tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Por quê? Porque é dele que procedem as fontes da vida. Proteger o coração. Sobretudo, você tem que cuidar do seu coração mais do que você cuida dos seus bens materiais. Você tem que cuidar do seu coração mais do que você cuida de outras coisas, da sua carreira. Cuide, proteja o seu coração. Provérbios capítulo 3, versículos 1 e 2, tem um livro muito bom que foi escrito aí recentemente a respeito desse livro. Diz assim: meu filho, guarde, não te esqueças da minha lei, e guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão os teus dias e te darão prosperidade e paz. Olha que palavra que nós temos aqui. Tem a ver com a mente, né? Não te esqueças da minha lei e guarde no coração. Aliás, mente e coração, separados aí por 30 centímetros mais ou menos, são os dois órgãos do corpo mais importantes na vida espiritual. Mente e coração. E o que nós temos da parte de Deus é esta segurança de que vamos andar na direção da vida, daquilo que Deus tem para nós, da vontade que é boa, agradável, perfeita de Deus para a nossa vida. Eu estou protegendo a minha mente e protegendo o meu coração. Concentrar a nossa atenção na palavra, encher a nossa mente para que o coração encha com a palavra, evitar tudo aquilo que contamina a mente, que vai acabar descendo para o coração. Segundo passo, então, proteger o coração. Terceiro passo, e agora presta atenção: saciar o cônjuge e ser saciado por ele, pelo cônjuge. 1 Coríntios 7:3. Maridos, cumpram os seus deveres conjugais. Esposas, cumpram os seus deveres conjugais. Alimente, sacie, atenda à necessidade do seu cônjuge. Você estará protegendo ele e, por consequência, você está protegendo a si mesmo. Saciar o cônjuge, ser saciado por ele de forma legítima, de forma correta, como uma expressão do amor de aliança, como expressão do compromisso mútuo que um tem com o outro. Estamos em aliança, nós somos uma só, nós estamos juntos aqui, nós pertencemos um ao outro, não permitimos que nada nem ninguém se interponha que nos separe de alguma forma. E o quarto passo, para proteger o coração, para proteger o nosso ambiente de pureza: assumam um pacto de pureza entre si e com Deus. Assumam um pacto de pureza. Hebreus 13:4 diz isso: que o casamento seja honroso, seja considerado como algo honroso, e que o leito conjugal seja preservado, seja mantido puro.
E para isso eu preciso me comprometer com a minha esposa em fazer tudo que estiver ao meu alcance para preservar a santidade, a pureza moral da minha vida, e ao fazer isso eu estarei protegendo-a, estarei protegendo o meu leito conjugal. Como eu disse no início, nós não fomos assim devidamente instruídos quando casamos. Nós fomos bastante autodidatas. E Deus, pela sua graça, nos protegeu e nos preservou. Chegamos aqui porque Deus realmente foi gracioso para conosco. Eu estava conversando ontem com o pastor Garcia, ele disse que aquela vez lá em Rio Claro, Soraya e eu tínhamos lá uns 13, 14 anos de casados, quando fomos lá falar sobre família. É muita audácia, né? Muita coragem com a pouca experiência que a gente tinha e falar sobre isso. Não que hoje a gente tenha maior autoridade, mas eu diria assim, com o tempo, tantas coisas a gente aprendeu, e tantas coisas Deus nos ajudou a compreender, e Deus nos patrocinou de tal maneira que a gente pudesse praticar, para chegar diante de vocês e dizer, o que nós temos aqui são fundamentos para a nossa vida. E quando nós nos alicerçamos nos fundamentos, nos alicerces que Deus propõe na sua palavra, tenha certeza, virão as tempestades, mas a casa não está em cima da areia, não. Ela está na rocha. E ela resiste. Porque não é que nós somos fortes, é porque Ele é forte. E Ele honra a sua palavra. Você crê nisso? Amém. Vamos orar. Soraya, vem aqui. Vou pedir para você, se você quiser também, abrace de novo a sua esposa, já que nós estamos falando aqui de fazer um pacto. Que esta oração, você vai dizer amém, se achar que deve, seja um compromisso seu também, nosso, de preservarmos um leito conjugal puro nos nossos casamentos. Senhor, quando olhamos para a Tua Palavra, nós somos tremendamente desafiados a sermos diferentes, completamente diferentes do mundo que nos cerca. Um mundo marcado pela sensualidade, pela imoralidade, pela ganância, pela traição, pela mentira, pelo engano, pela fraude. Mas nós queremos ser autênticos, não perfeitos, Senhor, porque estamos na direção da perfeição, mas ainda não chegamos lá. Mas nós queremos ser autênticos diante do Senhor e diante dos nossos cônjuges, das nossas esposas e maridos. Por isso, diante de Ti, nós confessamos as nossas fraquezas, confessamos que muitas vezes nós damos espaço para aquilo que não deveria ter espaço na nossa vida. Mas à luz da Tua Palavra nós clamamos o Teu perdão, a Tua misericórdia, e nós queremos reafirmar a nossa plena confiança nesta Palavra que o Senhor nos tem dado. E à luz disso nós queremos também dizer ao Senhor que desejamos, diante de Ti, estabelecermos um pacto, um compromisso com as nossas esposas e maridos, nós como casais, de lutarmos com todas as nossas forças, com toda a nossa inteligência, Senhor, com toda a nossa capacidade espiritual, para que o nosso leito conjugal seja hoje e sempre puro, que o nosso casamento seja hoje e sempre cada vez mais honrado e honroso, em que nós nos honremos uns aos outros pela fidelidade à Tua Palavra. Eu oro assim, eu sei que sozinhos, deixados à nossa própria mercê, nós estaremos completamente vulneráveis à destruição pelo nosso inimigo, que é o Teu inimigo. Mas comprometidos contigo, nós cremos que o Senhor nos dará a força e a graça para preservarmos e para continuarmos dando passo após passo na direção da glória eterna que nos está prometida. E em nome do Teu Filho Jesus, em nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele com quem nós vamos viver para todo sempre, é que nós oramos e pedimos, e clamamos e suplicamos isso ao Senhor. Em nome de Cristo, pois, amém. E amém. Pastor Garcia. Obrigado, Vitor. Deus continue usando a sua vida a favor das nossas vidas. Nós vamos fazer uma aplicação agora dessa mensagem. Vocês receberão mais uma lembrança, mais um presente que queremos que você use para trazer a lembrança, a memória do que você ouviu nesta noite.
E eu posso ter uma aqui comigo, por favor? Alguém pode trazer uma para mim aqui? Vocês vão receber das mãos do Ministério com Casais uma toalha branca, bem branquinha, né? Uma toalha bem branquinha, que nós queremos que você, ao olhar para ela, lembre-se da pureza requerida do Senhor à nossa vida conjugal, física conjugal. E a toalha branca é para nos lembrar que devemos nos manter puros, e a toalha branca também deve nos lembrar que todas as vezes que a mancha do pecado insistir em grudar na nossa vida, a gente se lave no lavar regenerador, no lavar purificador do sangue de Cristo Jesus. Então, que nós vivamos nessa prática que ouvimos nesta noite, mantendo a nossa mente purificada, nosso coração purificado e lavado pela graça de Jesus, pois a graça de Jesus é o único solvente contra o nosso pecado. Então vocês vão receber das mãos do Ministério